Muito bem, se os irmãos repararam, na temática dos hinos, falava sobre o quê? Sobre pregar o evangelho, ganhar almas, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar sobre o missionário hoje. Um missionário. O que é um missionário? Não é só quem prega o evangelho. Também, no caso bíblico, é especialmente alguém que prega o evangelho. O nome já diz, é alguém enviado numa missão, que vai cumprir uma missão, tá bom? Eu quero falar de um homem que foi cumprir uma missão. Como ele é do Velho Testamento, bem do comecinho, ele não foi especificamente pregar o evangelho, tá bom? Esse missionário, ele foi enviado a mando do Senhor para levar libertação ao povo do Senhor. Alguém faz ideia de quem seria esse missionário enviado por Deus com essa missão fabulosa, levar a liberdade? Porque quando nós pregamos o evangelho, estamos levando liberdade também. Estamos levando libertação, libertação das trevas, libertação da condenação, libertação das garras do inimigo. Mas esse missionário, ele foi para libertar também, enviado para libertar o seu povo. Quem é esse missionário, pastor? Fala logo que está irritando, é verdade, está irritando, né? Quem é esse missionário? Achei uma caneta aqui no meu bolso. Quem é esse missionário? Esse missionário foi falado hoje de manhã. É o missionário Moisés, grande Moisés. Quero falar um pouquinho sobre ele também. E eu vou aproveitar o texto que é pregado hoje de manhã. Abre lá para Hebreus 11. Já lemos esse texto mesmo, já estamos craque nesse texto. Vamos então trabalhar usando esse texto, porque ele é um texto bacana, que ele, em poucos versículos, ele descreve a trajetória de Moisés, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre calculando o custo da fé. Calculando o custo da fé, porque para ser um missionário tem que ter muita fé. Tem ou não tem? Missionário de Deus tem que ter muita fé. Irmãos, o missionário de Deus, aquele que é enviado por Deus em missão do Senhor, ele vai pela fé, ele caminha pela fé, ele vive pela fé, ele enfrenta desafios pela fé, tá bom? E eu vou reforçar um pouco do que nós já vimos hoje de manhã, que o principal, expositivamente, foi falado pelo seu Jamil, tá bom? Então eu vou ter que meio que por cima aqui, porque ele já explicou detalhadamente, tá bom? Muito bem, vamos ler a partir do verso 23, Hebreus 11, a partir do verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, com essa pregação que provavelmente será breve, porque os detalhes já foram passados hoje de manhã, Pai. Principal, essencial, o irmão já trouxe. Eu quero apenas trazer algumas lições, reforçar um pouquinho daquilo que o irmão ensinou, Senhor. Meu amado Deus e querido Pai, me ajuda a transmitir a Tua mensagem, Senhor. Nós estamos aqui nessa igreja porque nós temos fé em Cristo. Nós servimos ao Deus invisível, ao Deus que nos chamou, que nos amou e que quer nos usar para a Sua glória. Amado Deus, ensina-nos, ó Deus, através das lições de vida desse missionário, Senhor.
desse grande missionário do Senhor, esse homem tão dedicado que foi Moisés. Ensina-nos a caminhar pela fé. Ensina-nos, Senhor, a fazer o cálculo, Senhor, o custo de andar pela fé. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Calculando o custo da fé. Foi custoso para Moisés? Claro que foi. Nós vimos hoje de manhã o alto preço pago por Moisés, de onde ele saiu, para onde ele foi e onde ele foi enviado por Deus para tirar o seu povo do Egito. Muito bem, nós vamos ao texto, né? Vamos ao texto. O que nos diz o texto sobre esse cálculo, sobre o custo da fé? O que a fé nos ensina? Meus queridos, primeiramente lendo o verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Primeira lição que nós vemos aqui sobre a fé, meus queridos irmãos, é que a fé em Deus vence o medo. A fé em Deus vence o medo. Interessante que aqui, apesar do autor estar falando sobre Moisés, ele começa narrando sobre a fé dos seus pais, os pais de Moisés. Quem lembra o nome dos pais de Moisés? A mãe é fácil, né? O pai chamava Anrão, né? Parecia que ele estava resfriado, né? Anrão, como é o nome? Anrão, olha que nome estranho. Anrão e Joquebede. Então aqui está falando sobre a fé dos pais de Moisés. Por que a fé dos pais de Moisés? Porque eles ocultaram a criança, o texto diz, por 3 meses, né? E nós sabemos pela leitura do texto bíblico, que eles não só ocultaram a criança, como quando viram que não dava mais para esconder, eles colocaram a criança dentro de uma cestinha, né? Betumaram a cestinha para não entrar água e colocaram a criança no rio. Eles tentaram salvar a criança. E por que eles tinham que salvar a criança? Porque o faraó deu uma ordem para matar todos os primogênitos, todos os recém-nascidos, homens do Egito. Porque eles viram que o povo estava crescendo demais, eles falaram assim, peraí, epa, já vimos esse filme. Há alguns séculos atrás, um povo chamado Ixos, os Ixos, se tornaram tão populosos no Egito, que tomaram a conta do governo. Eles deram um golpe de estado e tomaram o lugar. Olha só, aí eles falaram, opa, vai acontecer de novo. Olha o povo hebreu, estão se reproduzindo, estão crescendo, temos que tomar uma atitude. Aí o rei deu um decreto, toda criancinha, todo bebezinho vai ser morto. E como que eles matavam? Jogando no rio, irmãos, catando criancinha, jogando no rio. E o Nilo é recheado de crocodilos, não é nem jacaré que tem aqui no Brasil, é crocodilos enormes, jogando, mesmo que sem crocodilo, jogar a criança no rio, não é verdade? Então esse era o decreto do rei. Então foi um período de dor lá entre os hebreus. Imagina, um povo escravizado, um povo sofrido, e ainda saber que seus filhos, os recém-nascidos, os seres mais indefesos, sendo mortos, lançados no rio, aspirando comida de crocodilo. E aqui nós temos o caso da família de Moisés. Claro que várias famílias tentaram ocultar os seus filhos também, mas chegava uma hora que não dava mais, ou alguém ia dedurar, ou alguém ia ver, ou alguém que teve o filho perdido, né? Falou, pera, não é justo, meu filho foi morto, por que o dela vai ficar vivo? Então ocultaram até a hora que deu, quando viu que não dava mais, falaram, a gente não tem mais outra solução. Aí pensaram nisso, fizeram uma cestinha, colocaram o bebê dentro, né, tamparam e colocaram devagarzinho no rio, para o rio ir levando, quem sabe, e parar num lugar bem distante, onde os soldados do faraó não tivessem acesso e não vissem. Meus queridos, eles fizeram isso pela fé. Eles tiveram fé que Deus poderia guardar essa criança. Quem não tem fé não age. Só quem tem fé que tem ação. E foi isso que os pais fizeram. Eles tiveram fé que Deus ouviria suas orações e protegeria a criança. Por isso a colocaram num cesto e colocaram o cesto no rio, deixaram. Nós sabemos que depois o cesto foi achado por quem? Pela filha de Faraó, que foi lá se banhar lá, e aí ela viu o cestinho, foi até lá,
pegou, né, olhou e viu aquela criança linda, e aí ela tomou o bebê para si. Meus queridos, a ação deles de querer ocultar o bebê, essa ação deles de querer proteger o bebê, pôr ele no cestinho, pôr ele no rio para salvar a vida dos bebês, eles estavam agindo em desobediência ao decreto do rei. Ou seja, eles estavam pondo a sua vida em risco para salvar aquele filho. Estavam desobedecendo o rei pela ação deles. Meus queridos, e pais que têm fé fazem isto. Pais que têm fé estão dispostos a morrer pelo bem de seus filhos, pelo verdadeiro bem de seus filhos. Aqui está falando dos pais de Moisés. E a fé, meus queridos, a fé em Deus vence o medo. Eles estavam dispostos a morrer para ajudar os seus filhos. Pais, o que vocês estão dispostos a fazer para os seus filhos? Estão dispostos a arriscar sua vida pelos seus filhos? Dispostos a arriscar sua reputação? Dispostos a ser mal falados pelos vizinhos porque os seus filhos não fazem o que os outros fazem? Os pais amam tanto os filhos assim, a ponto de se gastar ensinando a palavra de Deus, a ponto de se gastar disciplinando, a ponto de se gastar dedicando tempo em oração para os filhos. Isso é amor verdadeiro, isso é amor genuíno. Os pais que dão a sua vida para o bem dos seus filhos, porque nada é mais bem do que isso, meus queridos. A vida eterna dos seus filhos, a vida espiritual. Isso é que é amor. Nossa, meu Deus, se os pais enxergassem, a faculdade que você quer pagar para os seus filhos, o carrão que você quer dar para o seu filho, qualquer outra coisa, não se compara a isso, a ensinar o seu filho no caminho do Senhor. Isso tem um alto preço, isso é que é precioso, isso que é um tesouro eterno. Mas tem que ter muita coragem para fazer isso, muita coragem para andar na contramão do sistema, sabe? Muita coragem. E aqui, Joquebede e Anrão tiveram essa coragem. Eles se arriscaram para salvar o seu filho. Eles desafiaram o rei, a ordem do rei, para salvar o seu filho querido Moisés. Aprendam, meus queridos irmãos, aprendam. Isso é amor e isso é fé. A fé em Deus vence o medo nesse mundo hostil. Meus queridos, nós vivemos em um mundo hostil, um mundo terrível, um mundo que dá medo sair na rua, um mundo que dá medo criar filhos, um mundo que dá medo até ter filhos. E tem muitos que falam que não vão ter filhos, porque o mundo está cruel. Meus queridos, mas a fé vence o medo. Sim, o mundo está cruel, mas o mundo sempre foi cruel, sempre foi terrível. Deixar de ter filhos por medo do mundo é não ter fé em Deus. A fé vence o medo. E nós estamos numa sociedade governada pelo medo. Estamos ou não estamos? Surgiu alguém espirrando ali, não, vamos pôr máscara em todo mundo. É assim. Surgiu um casinho ali, desespero. Não é verdade? É verdade. O medo é a arma de manipulação que eles usam, irmãos, para nos ter aqui, nas suas mãos. O medo. E nós vivemos em um mundo governado pelo medo. Mas, irmãos, nós aprendemos aqui, olhando rapidamente para esse versículo, que a fé vence o medo. Olha como que termina o versículo. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Olha só, tinha um decreto do rei, mas eles tinham fé. E a fé vence o medo. Você está com medo do quê? Do que você tem medo? Você tem medo do futuro? Tem medo do quê? Do que vão falar? Do que vão pensar? Tem medo se os seus filhos vão ser felizes? Seus filhos vão estar bem? Confie seus filhos ao Senhor. Entrega eles ao Senhor. Ore por eles. A fé vence o medo. Não deixa o medo te barrar. O medo não barrou Anrão e Joquebede de protegerem o seu filho. Em segundo lugar, versos 24 a 25, olha só. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado
filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Meus queridos, aqui o texto nos diz que quando Moisés já era homem feito, um adulto, quando ele poderia decidir entre o certo e o errado, não por acaso, não na sorte, mas conscientemente, inteligentemente, ele fez uma escolha. Ele falou: não, eu não aceito ser identificado como filho da filha de Faraó. Eu sou filho de Joquebede, eu pertenço ao povo hebreu, eu sou um hebreu, corre sangue hebreu, sangue judeu nas minhas veias. Ele preferiu isso do que negar a sua descendência, negar as suas raízes. Meus queridos, seguir a Deus é virar as costas para as outras coisas. E a fé em Deus, meus queridos, nos faz tomar decisões, nos faz fazer escolhas difíceis. A fé em Deus nos faz fazer escolhas difíceis. Ele tinha uma escolha. E aí? Eu continuo como um egípcio, criado pela filha de Faraó, vivendo nesse palácio, gozando desse prazer todo que nós temos aqui, dessa vida cômoda, tranquila, rica, ou eu me identifico com o meu povo, ou eu assumo quem realmente eu sou? A fé nos faz tomar decisões acertadas. Ele escolheu ficar do lado do seu povo. Meus queridos, e sabe, às vezes essas escolhas que nós temos que fazer, como Moisés fez, são escolhas que não são muito populares. Como assim, Moisés? Você prefere se assumir como um judeu? Se assume como um egípcio. Ninguém sabe, né, que você foi tirado do rio, que você era um Moisés, ninguém sabe. Se passa por egípcio. Não, ele não se envergonhava das suas raízes, ele não se envergonhava do seu povo, ele não se envergonhava da fé do seu povo. Meus queridos, isso é muito importante. Foi uma decisão importante que ele fez. Ele poderia ter ficado do lado dos egípcios. Ele falou: não, o meu lugar é aqui. Sabe o que é isso? Isso é compromisso com a sua consciência. Qual é o meu lugar? Da onde são os meus pais? Aonde é a minha terra? Aonde é o meu povo? Qual é o meu Deus? Compromisso com a consciência. Muitas pessoas têm vergonha. Tem vergonha de se colocar. A gente vê muito isso na escola. Eu lembro no meu tempo de escola, tinha aquelas pessoas que eram crentes, mas eles tinham vergonhas de admitir que eram crentes. Tinham vergonha de assumir a sua fé, de assumir quem realmente são. E tinha alguns que eram corajosos, alguns que tomavam a decisão: não, eu sou do povo de Deus, eu quero ser conhecido como pertencendo ao povo de Deus. Se identificavam, tinham orgulho. E nós vemos jovens hoje que nem na igreja trazem a sua Bíblia, tem vergonha de caminhar carregando a sua Bíblia. Olha quantas vezes, irmãos, jovens que vêm aqui na igreja, vêm até no culto de jovens, sem Bíblia, com vergonha de assumir quem são. Mas queridos, você não pode ter vergonha de Deus, não pode ter vergonha da palavra de Deus, não, vergonha da sua fé. Às vezes alguém está falando mal dos crentes, e peraí, eu também creio dessa forma, eu também tenho essa fé, eu não concordo com isso não é verdade, sabe? Você toma posição. Isso é fazer escolhas acertadas, ficar do lado de Deus, ficar do lado do povo de Deus. Foi o que Moisés fez. Só que ficar do lado de Deus é ficar do lado que o mundo zomba, é ou não é? É ficar do lado que o mundo despreza. Irmãos, e que troca que ele fez? Ele trocou ser reconhecido como filho da filha de Faraó para ser reconhecido como um hebreu, para ficar do lado dos hebreus. Meus queridos, a fé exige sacrifícios. Foi o que ele fez aqui, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado.
interessante, ele encarou, meus queridos, ele encarou essa escolha na sua frente. E agora? Eu saio do armário espiritual? Paro de me esconder e assumo, eu sou crente, eu sou cristão. É a minha fé, é o meu Deus. O texto diz que ao usufruir dos prazeres transitórios do pecado, Moisés entendeu, de alguma forma, que os prazeres que ele poderiam desfrutar naquele palácio, aquela riqueza e todos os comodismos que ele poderia ter lá na realeza, ele entendeu que aquilo era transitório. Uma hora ia acabar. E sabe, tem muitos de nós que não querem assumir quem são, não querem assumir a sua fé, porque não querem deixar de ser popular com os colegas da escola, com os colegas do trabalho, com as amigas, não quer assumir quem são, medo de perder as vantagens, entre aspas, que tem com os amigos, com as amigas, com os colegas de trabalho. Moisés teve essa coragem, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, ficar do lado do povo de Deus. Meus queridos, tem que ter muita fé para ficar do lado do povo de Deus, para ficar do lado de Jesus. Olha só como continua o texto, verso 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Sabe, na matemática, deixa eu arrastar aqui. Na matemática, nós estamos estudando matemática aí, você faz lá o gráfico, né? E aí você está estudando lá, o que é uma parábola? Né? É quando faz essa trajetória, né? O gráfico X e o gráfico Y. A parábola é o ponto alto aqui, ó, é o máximo que a trajetória do objeto atingiu aqui. Ó. O gráfico, aqui é 100, por exemplo. Aqui foi no momento 32, ele chegou no ponto 100, aqui em cima, no máximo. Né? Quando você está estudando matemática, você vê isso. Aqui, o verso 26, é o ponto máximo desse texto. Aqui é a parábola, aqui é o auge, aqui é o topo. Por quê? Olha o que ele está falando aqui. Olha o que ele está falando aqui. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Aqui Moisés, pela fé, ele fez um cálculo. Qual cálculo, pastor? Qual cálculo? O cálculo, o que era mais vantajoso? O temporal ou o que é eterno? As riquezas do mundo ou o galardão de Deus? Por isso que ele escolheu ficar do lado do povo de Deus. Ele escolheu ficar do lado do povo escravizado, do povo humilhado, porque ele fez esse cálculo. Ele raciocinou: poxa, ficar do lado do povo de Deus, eu vou ficar do lado do sofrimento, do lado do desprezo, do lado da humilhação, mas eu vou estar do lado que vale a pena. Ele fala assim, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Mas peraí, considerou o opróbrio de Cristo? Mas Moisés já sabia de Cristo? Moisés já sabia do sofrimento de Cristo? Não, é que o autor de Hebreus, ao explicar aos leitores do livro de Hebreus, ele usou essa expressão, opróbrio de Cristo. Meus queridos, o que é o opróbrio de Cristo? É o doloroso preço de fazer a vontade de Deus. O doloroso preço de fazer a vontade de Deus, que muitos homens no Velho Testamento pagaram esse preço, e em especial Cristo. Ele pensou assim, o opróbrio de Cristo, ou seja, o doloroso preço de ficar do lado de Deus, de fazer a vontade de Deus, é muito maior, é muito mais recompensador
do que toda a riqueza que eu tenho no palácio de Faraó. Olha, no palácio de Faraó eu posso ter muita riqueza, usar a melhor roupa, ser respeitado, ser protegido, estar num lugar onde tem abundância de alimento, onde eu posso ter quantas mulheres eu quiser, onde eu vou ser obedecido, vou ter escravo, eu vou ter uma vida de rei. Mas ele entendeu, mas se eu ficar do lado de Deus, o que me aguarda, o galardão que me aguarda é muito maior. Meus queridos, esse é o cálculo, esse é o custo que Moisés enxergou. É isso que o autor está falando. E ele enxergou isso pela fé. Ele enxergou isso pela fé. Por isso que ele escolheu obedecer a Deus. Escolheu isso pela fé. Meus queridos, a fé muda a nossa visão sobre os verdadeiros valores. A fé faz isso. Ajuda a gente a enxergar o que é realmente importante, o que realmente vale a pena. Nós passamos a contemplar o céu e a desejá-lo mais do que a terra. O que você almeja mais? Qual que é o seu tesouro? Seu tesouro está aqui nessa terra? Ou verdadeiramente o seu tesouro está no céu? Você estaria disposto a trocar os tesouros dessa terra pelo opróbrio de Cristo, que te trará galardão? O alto preço de seguir a Cristo, que te trará galardão eterno? Foi essa a escolha que Moisés fez. Verso 27, vamos lá. Olha, já passamos da metade. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Meus queridos, a fé fortalece e firma. A fé fortalece e firma os pés do fiel em meio às tormentas. Ele nos ajuda a ver que nós temos um Deus maior. Meus queridos, a fé firma os nossos pés. Sabe, a pessoa que tem fé, as tempestades da vida vêm sobre ele, as lutas, as dificuldades, 1001 batalha vem sobre a vida dele, mas ele permanece firme, permanece em pé, ele não desanima, ele não joga a toalha. Por quê? Porque ele permanece firme como quem vê o que é invisível. Meus queridos, a fé verdadeira nos ajuda a enxergar que o nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior. Moisés, ele abandonou o Egito e foi para Midian, e lá em Midian ele ficou por 40 anos, 40 anos, meus queridos, 40 anos, tudo isso porque ele escolheu ficar do lado do povo de Deus, tudo isso porque ele escolheu defender o povo de Deus do que defender os egípcios. Por causa dessa escolha ele teve que fugir, ficar 40 anos lá no deserto, cuidando de ovelhas, usando trapos, num lugar quente, num lugar árido, num lugar isolado. Por causa do quê? Por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Sabe o que é interessante? 40 anos. 40 anos. 40 anos foi um tempo de esperar. Deus deu para Moisés um tempo para ele aprender a esperar, para ele aprender a servir, para ele aprender a crer e a obedecer. Deus trabalhou na vida de Moisés por 40 anos, cuidando de ovelhas ali do seu sogro. Um serviço que para os egípcios era desprezado. Ser pastor de ovelhas para eles era algo desprezível. Onde já se viu ter que ficar lá junto com as ovelhas, dormir com as ovelhas, ficar tirando piolho de ovelhas, ficar defendendo ovelhas dos animais ferozes, ir lá e toma sol, toma chuva, porque o pastor não poderia abandonar, tinha que ficar junto. Eles achavam isso desprezível, e Moisés escolheu isso, escolheu aquilo que os egípcios mais desprezavam, foi ser pastor de ovelhas. E Deus tratando do coração de Moisés, Deus trabalhando no coração de Moisés. Meus queridos, o pastoreio de ovelhas amansou e humilhou Moisés. Era o vaso sendo moldado pelo oleiro. Era Deus trabalhando, porque Deus sabia que lá na frente Ele ia guiar um povo enorme, um povo de dura serviço, um povo teimoso, um povo desobediente, um povo que só reclamava, um povo que não fazia nada que Deus mandava.
Então Deus teve que trabalhar com Moisés pacientemente, 40 anos, irmãos. Pensou? 40 anos para o oleiro deixar o vaso pronto, agora sim. Aí no tempo certo Deus mandou o seu missionário, agora você vai lá resgatar o meu povo, agora você está pronto, agora você aprendeu a paciência, agora você aprendeu a mansidão, agora você aprendeu o contentamento. Irmãos, quando o pastor ele saía com suas ovelhas, era aquela comidinha que ele tinha que se virar com aquilo, se alimentar daquilo, ele tinha que se contentar com a roupa que ele tinha que se contentar com o pouco material que ele tinha, era a vida dele, e isso durante 40 anos, ele aprendeu contentamento. Para quem ia viver depois no deserto com o povo reclamava porque o pão não é bom, porque não tem carne, porque está faltando água, não é? Moisés soube ser contente, ser grato a Deus pelo que tinha. 40 anos, meus queridos, isso só se aprende pela fé, só se aprende pela fé. Ele aprendeu também o que é a solidão com Deus. Quando ele estava no meio daquele povo, ele estava no meio de um povo que não ouvia as instruções do Senhor, mas ele conseguia ouvir, ele sabia, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, a ficar na presença de Deus. Tem uma citação de Calvino sobre essa questão de Moisés ficar de pé, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Calvino diz assim, João Calvino: disso se aprende que o verdadeiro caráter da fé consiste em ter Deus sempre diante dos olhos. Em segundo lugar, que a fé contempla mais alto e as coisas mais ocultas de Deus do que os nossos sentidos poderiam perceber. Em terceiro lugar, que basta a visão de Deus para fortalecer a nossa fraqueza, de modo que nos tornamos mais firmes do que a rocha. Disso se segue que quanto mais fraco e menos resoluto for alguém, é sinal que a sua fé, o quão débil é a sua fé. Meus queridos, na hora da tormenta, na hora da luta, na hora da dor, na hora da desgraça, você fica em pé, ou você reclama, ou você desanima? A sua firmeza nessa hora mostra o tamanho da sua fé. Mas Senhor, o problema é grande, mas você está de pé porque você sabe que o seu Deus é maior ainda. Você enxerga aquele que é invisível, um Deus que é maior do que o seu problema, por maior que seja. E um missionário precisa disso, e Moisés precisou disso, porque foi 40 anos aguentando o problema, 40 anos aguentando o povo reclamão, 40 anos com lutas e sofrimentos junto com aquele povo, e ele permaneceu firme, porque Moisés, ele enxergava o Senhor, ele enxergava um Deus que era muito maior, infinitamente maior. Verso 28, olha que beleza, pastor, está caminhando. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Irmãos, a fé nos leva a obedecer a Deus e a confiar na sua proteção. A fé nos leva a obedecer a Deus. Sabe por que a gente não obedece? Porque não temos fé. É só a fé que nos leva a obedecer. É a fé que te leva a ler a palavra de Deus. É a fé em Deus que te leva a orar. É a fé em Deus que te leva a levar uma vida de santidade, a dizer não para o pecado, porque você crê em Deus. Você crê que Deus está te vendo. Você crê que você prestará contas a Deus das suas escolhas, das suas decisões, das suas atitudes. Pela fé você obedece. Quem não tem fé não tem ação. Quem tem fé tem atitude. O texto diz que pela fé ele celebrou a Páscoa. Deus deu ordem para Moisés. Falou: olha, fala para os israelitas, vão pegar um cordeiro no 10º dia, no 14º vão sacrificá-lo, vão tirar o seu sangue e vão passar esse sangue nas portas e vão comer a refeição da Páscoa dentro das suas casas. E nesse dia, de madrugada, o anjo da morte vai passar. Mas aquele que me obedeceu e passou o sangue do cordeiro na porta, nessa casa o anjo da morte não entra. Foi uma ordem. Aquele que teve fé, obedeceu. Aquele que teve fé, obedeceu. Meus queridos, a obediência pela fé
salva. O anjo da morte passou naquela noite. O povo lá dentro da sua casa, comendo a refeição da Páscoa, conforme Deus mandou. Aqueles que tiveram fé, marcaram com sangue os umbrais da sua porta. Nesses, o anjo da morte não entrou. A obediência pela fé salva. Deus viu o sangue e poupou os fiéis. Meus queridos, da mesma forma, Deus vê o sangue de Cristo em nossas vidas e nos poupa. A garantia da nossa salvação é o sangue de Jesus Cristo em nossa vida. É a marca do sangue de Cristo em nossa vida. É por isso que nós somos poupados da ira de Deus. Nós somos poupados do destruidor. Lembra que eu falei de manhã? Sem Cristo, Deus é só ira. Só ira. Cristo, que em nosso lugar recebeu a ira de Deus por nós. E uma vez que nós estamos em Cristo, Deus nos ama em Cristo, porque nós estamos unidos a Cristo, nós somos aceitos por Deus, amados por Deus, adotados por Deus, recebemos a plenitude do Espírito Santo em nossa vida por causa de Cristo. A pessoa não chega a Deus sem Cristo, desprezando a Cristo. Jesus falou: ninguém chega ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, não tem outro atalho. Se tirar Cristo, é a ira de Deus que você vai receber. Cristo que está lá para te proteger, para te interceder, por amor a Cristo, porque em você tem a marca do sangue de Cristo, você é protegido, você é guardado pelo poder do sangue de Cristo. Quem não tem a marca do sangue do Cordeiro não será poupado. O sangue do Cordeiro é o sinal da fé. Eles obedeceram porque eles creram. Verso 29. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Meus queridos, a fé nos leva a prosseguir. A fé nos leva a ir para frente. A fé nos leva a prosseguir, meus queridos, a caminhar com Deus cada vez mais, por mais difícil que seja. Os israelitas chegaram num lugar, poxa, como nós chegamos até aqui, Moisés? Viemos dar no mar? Que caminho é esse que você nos guiou? Se tivesse ido por outro caminho, pela terra dos filisteus, olha, tínhamos poupado, nós chegaríamos rápido, e olha onde nós chegamos. O povo começou a murmurar com Moisés. Sabe que não tinha terra suficiente, cova suficiente no Egito para a gente morrer lá? Mas Deus falou para Moisés: diga ao meu povo que marche. Deus abriu o caminho no meio do mar, para o seu povo passar. Meus queridos, a fé nos leva a seguir adiante. Um missionário como Moisés, que foi enviado por Deus, para tirar o seu povo ali da escravidão do Egito, meus queridos, quantos obstáculos que ele teve! E Deus abriu todos os obstáculos, inclusive esse que é o mar. Deus tirou todos os obstáculos para o seu servo que obedeceu. Meus queridos, se você obedecer a Deus, fizer a sua vontade, Deus vai abrir os obstáculos, Deus vai tirar os obstáculos. Obedeça ao Senhor pela fé, caminhe pela fé. A fé nos leva a prosseguir. A fé nos leva a transpor obstáculos. Foi o que aconteceu com Moisés. Meus queridos, só o crente desfruta do livramento de Deus. O texto fala aqui que tentando os egípcios foram tragados de todo. É só o crente que tem o livramento do Senhor. O ímpio, por mais bonzinho, mais legalzinho que seja, ele não será poupado, porque ele não tem a marca do sangue do Cordeiro em sua vida. Meus queridos, nós vimos aqui algumas lições, repetindo um pouco do que o Senhor já me ensinou de manhã, lições da fé. A fé em Deus vence o medo. A fé em Deus nos faz tomar decisões acertadas, a ficar do lado de Deus. A fé muda a nossa visão sobre os verdadeiros valores. A fé em Deus nos fortalece e nos firma, porque a gente consegue enxergar que o nosso Deus é maior. A fé em Deus nos leva a obedecê-lo. A fé em Deus nos leva a obedecê-lo. E por fim nós vimos que a fé nos leva a prosseguir.
Quando o obstáculo é tão grande que você fala, agora não dá mais, agora eu estou no meu limite, a fé te leva a prosseguir. Aprenda com Moisés, meu querido irmão. Aprenda com esse missionário dedicado, esse missionário que, olha, custou um alto preço para ele, custou muito sofrimento, mas ele obedeceu a Deus. Ele foi fiel, como o autor de Hebreus diz mais para trás, no começo do livro. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Caiu de novo isso aqui. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, o tempo todo. Mas, queridos, ele só fez isso porque ele teve fé. Hoje nós cantamos vários hinos, nos chamando a obedecer a Deus, nos chamando a servir a Deus, nos chamando a enxergar os milhões. Meus queridos, Deus está chamando, Deus ainda chama. Quando Deus chama Moisés para voltar lá no Egito e tirar o seu povo, Moisés estava com 80 anos. 80 anos, meus queridos. Idade não é desculpa para servir a Deus. Daniel, quando serviu a Deus com fidelidade, ele estava com 15 anos. 15 anos. Não é a idade que é obstáculo para você servir a Deus. O obstáculo é a sua fé. Deus ainda nos chama. Deus está chamando. Deus quer missionários. Missionários não é só aqueles que vão lá para os países estrangeiros. É servir a Deus aonde Ele te mandar. É cumprir a missão que Deus tem para você. Moisés foi um exemplo de missionário porque ele teve fé. E você tem fé? A fé está fazendo você agir? Está fazendo você obedecer? A fé está te levando a vencer o medo, a ficar firme, a não desanimar? Você não pode ser um missionário do Senhor, e todos nós somos chamados para ser um missionário de Deus de alguma forma, se você não tiver fé. A fé é o primeiro e principal elemento do missionário de Deus, aquele que cumpre a missão que Deus tem para a vida dele. Qual que é a missão que Deus tem para a sua vida? Para que Deus está te chamando a fazer? Pode ser a missão mais simples, pode ser dentro do seu lar, como pode ser no lugar mais distante. Deus está chamando a gente para ser missionários, aqueles que cumprem a missão que Ele nos deu. Amém? Muito bem, vou passar um videozinho rapidinho. In the beginning, God created man in His own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said He needed someone who would believe that blind eyes
could see, and lame feet could walk, and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition, so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked, someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. Meu amado irmão, minha amada irmã, como Moisés, Deus tem uma missão para cada um de nós. Pode ser uma missão tão grandiosa e bonita como algumas que nós vimos aqui, mas pode ser a missão mais simples. A questão não é aonde você vai, a questão não é quando você vai, a questão não é qual é a sua missão, a questão é se você tem fé para obedecer a Deus. Fé para aguentar o que Moisés aguentou, suportar o que ele suportou, trocar o que ele trocou, porque ele viu o preço, ele calculou o preço. A eternidade vale mais, o galardão de Deus vale mais, servir a Deus compensa muito mais. Deus está chamando missionários ainda. Não sei se Deus está chamando você, não sei se Deus está chamando você. Se Ele está, atenda ao chamado de Deus, esteja pronto para obedecê-lo. É uma obediência que não existe sem fé. Fé, a essência da nossa vida, fé. Fé, meu Deus é grande, meu Deus é maior, e a verdade dele pode transformar o mundo, pode transformar a minha vida, pode transformar o meu coração, mas como Moisés, eu tenho que obedecer pela fé. Amém? Então tá bom. Vamos ficar de pé para encerrarmos? Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, Deus de toda graça, toda glória, Deus bendito, Deus todo-poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Ah, Deus, ensina-nos a caminhar pela fé, a andar pela fé, a sermos seus missionários nesse mundo, Senhor, com a missão de proclamar o seu amor, proclamar a sua graça, proclamar o seu perdão, viver isso, Senhor, diante dos de fora, diante dos nossos familiares. Deus, ajuda-nos a vivermos a nossa fé, a amar essa fé, Senhor, a abraçar de todo o nosso coração essa fé. Deus, a fazer o cálculo, Senhor, e a escolher, Senhor, o que realmente importa, o que realmente tem valor, que é o galardão da eternidade. Meu amado Deus, faz de nós missionários, Senhor, em nossas casas, faz de nós missionários em nossos bairros, em nosso trabalho, em nossas escolas, Deus, nos lugares distantes e impossíveis desse mundo, Senhor. Faz de nós porta-vozes vivos do teu amor, da tua graça. Deus, nos ajuda a ter a coragem, a firmeza, a visão
e obediência de Moisés, para sermos missionários, Senhor, do Senhor, e sermos usados, Senhor, para levar a salvação, a libertação dos cativos, em todo canto, em todo lugar, para a honra e glória do Teu nome. Deus amado, eu oro em nome de Jesus. Peço ao Senhor que abençoe a nossa semana, que abençoe aqueles que não puderam estar conosco, mas que eles possam, Senhor, crescer mais e mais no amor ao Senhor e à Sua palavra. Oh Deus, ajuda os nossos irmãos, fortalece a nossa igreja, Senhor. Nos ajude a enxergar, Senhor, que nós temos uma missão. Se a gente esquecer isso, Senhor, a gente para e desanima. Nunca nos deixe esquecer que o Senhor nos chamou para sermos missionários. Eu oro em nome de Jesus. Amém. De Jesus a doce voz ouvi eu, pecador, aceitei de coração Jesus, meu Salvador. Meu pecado assim despiu na cruz e por graça sem igual salvou-me, meu Jesus. Retidão em mim não há, por graça salvo sou, aceitei de coração Jesus, meu Salvador. Meu pecado sim desviou na cruz e por graça sem igual salvou-me, meu Jesus. Por Jesus eu tenho